Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A inflação oficial medida pelo IBGE tem leve alta no mês de setembro, mas a sensação no mercado é de um índice sob controle, que tem permitido ao Banco Central manter a queda dos juros básicos da economia. Por outro lado, quando os juros reais ao consumidor são aplicados na vida das pessoas, muitos consumidores continuam com problemas para pagar dívidas. Metade continua atrasando o pagamento de parcelas. E uma pesquisa revela que aumentou a preocupação dos brasileiros com o desemprego. Ao mesmo tempo, continua a alta satisfação com a vida atual. O cenário econômico está no ar. E apesar dos sinais de recuperação da economia, o brasileiro ainda encontra dificuldades para conseguir crédito e depois para pagar as parcelas de empréstimos. É o que revela uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação de Dirigentes Lojistas. A repórter Vanessa Casalino tem os detalhes sobre esse levantamento e conversa conosco diretamente da redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa, boa noite, bem-vinda. Olá, Piotto, boa noite, obrigada. Segundo a pesquisa, metade dos consumidores que tomam empréstimo e financiamento atrasam o pagamento das prestações. 50%, isso de acordo com a sondagem. Ainda de acordo com esse levantamento, 44% avaliam que está difícil ou muito difícil contratar crédito hoje em dia. E 63% disseram que tiveram crédito negado em lojas quando tentaram fazer alguma compra parcelada por causa da inadimplência. O cartão de crédito continua sendo a modalidade mais usada pelos consumidores e itens de primeira necessidade ainda encabeçam a lista de compras nesses casos. E a gente sabe que esse juro é alto, né? Ainda de acordo com a pesquisa, agora para outubro, a maior parte dos consumidores pretende cortar gastos. Hoje, a inadimplência atinge cerca de 59 milhões de consumidores, quase 40% da população adulta, segundo a pesquisa Piotto. Muito obrigado, Vanessa. A questão dos juros, o que compromete a transferência de riqueza que tem dos consumidores endividados pela alta taxa de juros a bancos, aos financiamentos, aos financiadores de dívida, é algo que precisa ser urgentemente resolvido no país. O IBGE divulgou hoje a inflação de setembro. O índice voltou a cair, a taxa acumulada no ano é a menor desde 1998. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, e tem outras informações. Na verdade, foi uma pequena alta, ou seja, o índice é positivo. O detalhe é que a inflação continua abaixo se a gente pegar no ano e mesmo quando a gente olha para os 12 meses. Mas o Maurício tem os detalhes agora, nos conta diretamente do Rio de Janeiro. Maurício. Olá, Piotto, boa noite. A inflação oficial divulgada hoje pelo IBGE, que é o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, em setembro, ficou em 0,16%. Essa foi a terceira queda consecutiva. Em agosto, a inflação foi de 0,19%. Os setores que mais contribuíram para essa queda da inflação no mês de setembro foram os de alimentos e bebidas e também o de habitação. Esses setores registraram deflação no mês de setembro. Alimentos e bebidas registraram uma queda nos preços de 0,41% e a habitação de 0,12%. A inflação só não foi menor no mês de setembro devido à alta dos combustíveis, que subiram 1,91%. Só a gasolina, em setembro, subiu 2,22%. Se, por exemplo, tirarmos essa alta dos combustíveis da inflação, ela ficaria em apenas 0,6% no mês de setembro. Com o índice agora de setembro, no acumulado do ano, a inflação subiu 1,78%. É um índice muito baixo. Para se ter uma ideia, desde 1998 não tínhamos uma inflação tão baixa nesse período do ano, entre janeiro e setembro. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 2,54%, o que dá a noção de que tudo está indicando que essa inflação no ano de 2017 vai fechar bem abaixo da meta proposta pelo governo, pelo Banco Central, que é de 4,5%. Especialistas do mercado estão apostando que a inflação esse ano deve fechar talvez por volta dos 3%, abaixo da meta do Banco Central, o que é um bom sinal que pode refletir também em futuras quedas dos juros. E hoje também foi divulgada a inflação da chamada baixa renda, o cálculo que é feito pela Fundação Getúlio Vargas em famílias que recebem entre 1 e 2 salários mínimos e meio. Para essas famílias, a inflação caiu ainda mais, ou seja, teve até deflação no mês de setembro, uma deflação de 0,25%.
foi a segunda deflação seguida apontada pela Fundação Getúlio Vargas para as famílias de baixa renda. Em agosto, a deflação foi de 0,13%. E os alimentos, mais uma vez, contribuíram para a queda dos preços nas famílias que ganham entre 1 e 2 salários mínimos e meio. Isso está acontecendo, essa grande queda do preço dos alimentos, por causa da super safra do início do ano. Teve a colheita e agora a safra chegando ao supermercado com preços mais baratos. E a boa notícia para o ano que vem é que, segundo a previsão da meteorologia, não deve chover forte, o clima deve ficar ameno e deveremos ter mais uma super safra em 2018, que ajuda a elevar o PIB e depois, futuramente, cair a inflação com alimentos mais baixos aqui no Brasil. A inflação da baixa renda, agora falando sobre o acumulado do ano, ela está em 1,46%. E no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação da baixa renda fica em 1,89%. Piotr? Uma pesquisa mostra que os brasileiros estão com mais receio de perder o emprego, mas, por outro lado, o índice de satisfação com a vida continua alto. Aparentemente, uma contradição que chega depois de vários outros índices apontarem recuperação da indústria, das vendas, das exportações em alta e da redução do desemprego, justamente o desemprego. A pesquisa é da Confederação Nacional da Indústria, que ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios brasileiros, e os dados são esses aqui, olha. E chama a atenção porque essa aparente contradição, se boa parte da vida das pessoas elas passam trabalhando, passam no emprego, e claro que nós temos um índice de desemprego muito alto, mas normalmente essas pessoas que responderam é o receio de perder o emprego, ou seja, ou algumas que têm uma situação de continuar desempregado. Mas enfim, os dados são exatamente esses aqui, olha. O receio de perder o emprego chegou a 67,7 pontos. Esse número é alto. É alto porque numa escala de 0 a 100 nós estamos numa parte aqui realmente de falta de confiança. 1,6 pontos subiu, na verdade subiu se comparado a julho deste ano e subiu 6,5 pontos se comparado a setembro do ano passado. Interessante que, claro, se eu pegar os números de setembro do desemprego, da ocupação das pessoas com setembro deste ano, de agosto sobretudo, que foram os números divulgados recentemente, nós temos ainda uma alta nesse momento, só que agora nós temos uma curva que está caindo o desemprego e está subindo a contratação de pessoas, tanto na informalidade quanto no mercado formal. Os dados do CAGED mostram isso, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E lá naquele momento nós tínhamos, em setembro do ano passado, ainda uma crescente no desemprego. Por outro lado, nós temos uma outra situação aqui e chama bastante atenção. As pessoas têm medo de perder o emprego, e o emprego evidentemente é muito importante para a satisfação do dia a dia, para a satisfação com a vida, porque permite que as pessoas ganhem dinheiro, permite que as pessoas se relacionem, permite que as pessoas possam realizar seus sonhos materiais, enfim, permite que as pessoas possam projetar a vida, mas a satisfação com a vida continua num nível alto. É exatamente isso, olha, 66 pontos. Ou seja, na fase de confiança por esse ponto de vista, porque nós estamos falando se satisfeitos ou não, 66 pontos é sim, satisfeitos com a vida. O dado é que subiu, caiu na verdade 0,1 ponto, ou seja, é muito pouquinho, nós estamos falando de 1/10 aqui, em julho de 2017, se comparado ao mês passado, e caiu 1 ponto se comparado a setembro de 2016. Mas se a gente fizer, colocando exatamente os dois índices, um do lado do outro, ou seja, o receio de perder o emprego, 67 pontos, está aqui. A satisfação com a vida, 66 pontos, ou seja, nós estamos praticamente na mesma coisa. Há uma contradição? Talvez sim, talvez não. E duas explicações são importantes. A psicologia, quando olha para pesquisas comportamentais como essa, e isso é uma pesquisa de comportamento, porque não é um dado absoluto, você está ou não está desempregado, isso é um dado absoluto de economia. Você ganha quanto? Ganha acima de R$1.000, abaixo de R$1.000, isso é dado absoluto. Aqui é a expectativa. Expectativa, no caso, comportamental. Você tem receio? Você está satisfeito com a vida? A psicologia conta muito claramente sobre por que as pessoas respondem. E aí, claro, a vida pregressa conta muito. Lembre-se que se a gente levar em conta 2015 e 2016 e boa parte de 2014, nós tivemos problemas seríssimos na economia. 2015 e 2016 tivemos um recuo do PIB e uma crescente no desemprego com abalo político, impeachment. Isso tudo conta na hora da pessoa avaliar. Apesar da melhora agora recente, nós estamos tendo uma melhora do emprego, sobretudo, somente a partir de março que isso começou a acontecer no país, isso conta na hora de responder.
Mas por que a satisfação com a vida está positiva, sendo que o dado é o mesmo? Porque satisfação com a vida é sempre uma perspectiva de futuro. A pessoa sempre acha que vai melhorar, a maioria das pessoas tem o otimismo, até porque o otimismo, de alguma forma, ajuda a enfrentar as dificuldades do dia a dia. Daí essa aparente contradição, ou seja, o receio de perder o emprego leva em conta o passado recente do país. A satisfação com a vida leva em conta o otimismo com a perspectiva do país. E nas outras pesquisas que nós mostramos recentemente aqui, normalmente, quando perguntado aos empresários do setor industrial, sobretudo, porque essa pesquisa também da CNI e as outras também são da Confederação Nacional da Indústria, a expectativa de melhora é sempre maior do que o índice de situação atual, embora ambos, nesse caso, já estejam positivos, conforme a gente viu recentemente. Mas aqui nós temos um dado que chama muito a atenção. E, obviamente, que como expectativa é algo muito importante para a economia, o lado comportamental é extremamente importante para entender essa, digamos, dicotomia ou essa contradição entre os dois dados aqui apresentados nessa pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. Daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui com o cenário econômico. E já de volta ao estúdio do Centro de Operações, com os números do mercado financeiro nesta sexta-feira. Aliás, sexta-feira a gente teve essa semana a Bolsa 78 mil pontos, depois terminou estável. Vamos ver como foram os números de hoje, sexta-feira. Hoje a Bolsa, o que a gente pode chamar de realização de lucros ali, gente que comprou na baixa, subiu, começou a vender, hoje tem uma queda ali de 0,73% a 76.054 pontos. Esse o Ibovespa de hoje. O dólar comercial, numa sexta-feira, uma leve alta ali de 0,22% a R$ 3,16. Aliás, ontem eu fiz menção a isso, o dólar tem oscilado nesse valor de 3,10, 3,11 a 3,18, mas raramente sai dessa banda, digamos, informal de oscilação do dólar. E a Justiça Federal de Brasília ampliou o bloqueio de bens e valores da família Batista. A medida faz parte da Operação Bullish, que investiga se o BNDES favoreceu o grupo, a holding JF, em operações financeiras, que é dona da JBS, né? Eu falo novamente com a Vanessa Casanino, em São Paulo. Vanessa. Pois é, Piotr, um bloqueio de 60 milhões de reais da família Batista já havia sido determinado pela Justiça e agora a Polícia Federal apontou prejuízos muito superiores a esse montante provocados pelos irmãos Batista. 1 bilhão e 200 milhões de reais ao BNDES Par, uma divisão de investimento do banco. Com isso, a Justiça Federal do Distrito Federal determinou a ampliação do bloqueio envolvendo bens, valores disponíveis em contas correntes, fundos de investimentos e ativos em instituições financeiras. O bloqueio envolve os irmãos Joesley e Wesley Batista, o pai deles, o irmão e parentes ligados às empresas do grupo. A defesa dos irmãos diz que vai recorrer e afirma que esse bloqueio viola o acordo de delação premiada firmado com a Justiça. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O Brasil tem acompanhado nos últimos tempos uma discussão imensa sobre o financiamento à cultura. Como fazer com que esse importante mercado de peças de teatro, musicais e filmes se transforme numa indústria que se autossustente, até porque ela é importante, porque gera impostos e, sobretudo, empregos. Vamos abordar especificamente o cinema brasileiro, que tem gerado várias discussões, algumas estridentes, diga-se de passagem, mas que tem filmes de grande repercussão comercial em bilheteria e outros que ainda fazem um cinema sem muito apelo. Para isso, nós temos a presença do crítico de cinema Marcos Petruccelli aqui no Cenário Econômico. Marquinhos. Prazer em vê-lo. Marquinhos, trabalhamos durante quantos anos na CBN, Marquinhos? Acho que pelo menos uns 10, Até porque o nosso ouvinte, agora espectador da TV Brasil, vai reconhecer. Vai reconhecer e as redes sociais já foram avisadas, é claro, que eu estaria aqui. Eu te trouxe aqui porque você provavelmente foi o primeiro crítico a abordar de forma contundente, e era na coluna de cinema que você tinha comigo, sobre a necessidade do cinema brasileiro se transformar em indústria. Indústria como existe Hollywood, claro. A dimensão de Hollywood é gigantesca e talvez ninguém no mundo vai fazer isso nos próximos 100 anos. Mas a lógica de fazer um produto que tenha sustentação dentro do mercado, que gere bilheteria e que, no final, acabe remunerando muito melhor as pessoas que trabalham no mundo de cinema, se faz necessária. Porque se a gente levar lá para trás, o Brasil não tinha financiamento aos filmes do Mazzaropi. O Mazzaropi era um empreendedor. Depois veio a Embrafilme. Aliás, já te cortando, é o seguinte, essa lógica que você fala é muito simples, né? Porque é a lógica de qualquer empreendedor.
de abertura de uma firma, de você investir no negócio que você pretende, né? Você vai produzir um produto, ok, então vou investir um dinheiro, produzo esse produto e preciso colocá-lo no mercado e vendê-lo. O cinema é um produto, como qualquer outro. E o governo tem uma lógica comercial, aliás, é uma lógica econômica. Quando um governo percebe que ele precisa de um determinado setor e você não tem interesse na iniciativa privada, e talvez não tenhamos tido uma queda, o governo normalmente subsidia várias áreas. Subsidiou a agricultura nos anos 70 e hoje nós somos um sucesso de agricultura. Mas em algum momento o governo sai e a iniciativa privada toca aquilo. Por quê? O incremento inicial já foi dado. E normalmente é dado com dinheiro público. Exatamente. O detalhe é que a gente tem uma estridência do mundo cultural achando que o governo tem que sustentar a cultura ad eterno. E não há recurso para isso. Mas se você em nenhuma lembrar, área, diga-se de passagem. Ad eterno nunca. Pois é, mas se você lembrar, Piotr, quando o ex-presidente Fernando Collor, lá nos anos 90, extinguiu a Embrafilme, Isso. eu acho que talvez tenha sido uma das únicas poucas coisas que o Collor fez de bom, acabar com a E Embrafilme. reclamando dos carros carroça que fez a indústria começar a fazer A carro melhor. Embrafilme pagava só os amigos, não é? O filme e, muito provavelmente, a droga de muitos dos cineastas, não é? Que hoje ostentam apartamentos na frente do mar e tal. Mas, enfim, quando o Collor acaba com a Embrafilme, o mercado se viu na obrigação de continuar a fazer cinema sem o uso do dinheiro público. E houve uma sinalização para que isso pudesse acontecer. Porque a Carla Camurati fez o filme que se tornou clássico dentro da antologia do cinema, Carlota Joaquina. que é o Carlota Joaquina. Um belo filme, diga-se de passagem. Hoje eu já nem acho tão belo assim, mas foi um filme importante, de qualquer forma. Mas o que a Carla Camurati Mas na fez... época nós tínhamos direção de arte e figurino que eram esplendorosos para aquele momento. Mas naquele momento. Hoje, Sim, claro. Se você for rever o filme hoje, ele perdeu muito. Inclusive do próprio discurso, do próprio sistema de narrativa. Perdeu em qualidade. É um filme que envelheceu. Mas, de qualquer forma, entrou para a antologia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Naquele momento, a Carla Camurati teve uma luz que ela deu uma piscadinha. Pena que ela não deixou acesa. Que era fazer com que o cinema se tornasse de fato uma indústria autossustentável sem depender de dinheiro público. Porque o que a Carla fez foi correr atrás de incentivos de N formas, conseguiu levantar o dinheiro para produzir o filme, foi atrás de uma distribuição independente, bateu na porta de todos os cinemas e o filme conseguiu uma bilheteria para aquele momento bastante surpreendente, com mais de 2 ou 3 milhões de espectadores. E ali se dá o que hoje a gente até já vem parando um pouco de falar, mas sobre o cinema da retomada. O cinema brasileiro da retomada começa ali. O problema é que logo depois, não é, vêm outros governos e começam a surgir novas formas de incentivo. A Lei Rouanet, que surgiu logo depois, né, que naquele momento ainda financiava vários tipos de artes, inclusive o cinema, hoje não mais. Hoje não mais. Que é um grande equívoco de quem nas redes sociais começa a reclamar de muitos artistas, né, que você fez filme com a Lei Rouanet. Não, a Lei Rouanet não financia cinema. Não é? É a lei do audiovisual. É a lei do audiovisual. Que tem uma sistemática muito semelhante de você ter renúncia porque, fiscal. Na verdade, enfim. Exatamente. O que o governo faz é chancelar a possibilidade da pessoa captar o dinheiro ou da iniciativa privada ou da pública. É isso que o governo faz. No caso da Ancine, que tem vários elementos ali dentro, a Ancine tem dinheiro que ela recolhe de vários impostos que são cobrados. Não é? As TVs pagam parte desses impostos, as empresas de telecomunicações pagam esse imposto. Qualquer filme que é lançado paga taxas para poder ser lançado. Você sabe muito bem porque você lançou um filme, não é? Mas tem, claro, por detrás da lei, as contrapartidas, né, o Piotr? E que nem sempre todo mundo leva a sério. Aliás, foi exatamente aí a desmoralização das leis de incentivo. A desmoralização vem daí. As leis de incentivo, e claro que é uma discussão se o dinheiro é público ou se não é, porque na verdade é uma renúncia de um imposto que a empresa deveria pagar, um percentual limitado. Isso, bem limitado. No caso da Lei Rouanet, por exemplo, varia de 4% a 6%. Exatamente, do imposto que a empresa pode arrecadar daquele determinado imposto. Do lucro. Exatamente. Mas tem um outro detalhe. As leis de incentivo foram mal interpretadas pelas pessoas porque, primeiro,
Não porque as pessoas foram contrárias à lei. Quando a lei surgiu, e durante muitos anos, as pessoas não reclamavam de lei de incentivo. Começaram a reclamar pelo mau uso. O mau uso é que gerou um incômodo na sociedade que hoje é atuante, é perseverante e tá ligado em tudo que acontece. Aí esse mau uso aparece de várias formas, porque, infelizmente, só para a gente não perder esse foco na economia do audiovisual, Piotr, o que acontece de pior é que quem faz cinema, e você passou por perto disso, você viu de perto, e eu te avisei que seria assim, né? Muita gente que faz cinema não tem interesse de fazer daquilo um produto. Infelizmente, tem aí uma parte do cinema que se move por conta de uma ideologia que parece que demoniza o capital. Só que aí ele fala assim, não, o dinheiro não me importa, mas ele precisa do dinheiro para fazer o filme. O cinema comercial não me importa, mas ele é o primeiro a ir na porta do cinema para saber quantos ingressos estão sendo vendidos. Aliás, ele precisa que a empresa dê lucro para conseguir o recurso, senão a empresa não entra. Mas o que acontece é o seguinte, como ele já usou o dinheiro para financiar a produção e o lançamento do filme, se ele for lançado, se algum distribuidor lança ou não, já não faz mais diferença. Ao contrário de O Orgulho de Ser Brasileiro, que é o filme que você lançou, você tinha em mente a sua contrapartida. Você fez seu filme não pensando em lançar no cinema, propriamente dito. Até porque tinha um custo elevado, eu não tinha recurso para isso. Mas o que você vai fazer com ele? Você vai distribuir. Distribuiu para a escola, para entidades, viajou com o filme, apresentou e exibiu de graça. Não é? Em algumas das universidades mais conceituadas do mundo. Aí você pega o cineasta que faz lá uma ficção... Até porque ninguém faz... Quer dizer, ninguém em sã consciência faz um filme para não ser visto. Você quer que o seu filme seja visto. Mas parece que tem gente que faz filme para não ser visto. O primeiro questionamento que eu ouvi, e me lembro conversamos disso à época, é por que você quer exibir o filme? Você já não recebeu pelo recurso de lei de incentivo? Eu falei, uma parte, a outra parte foi no meu bolso. Mas, voltando à questão, eu tenho hoje um formato de cinema brasileiro, indústria, ou seja, que ele já consegue se financiar nas bilheterias e ele não precisa de lei de incentivo? Você tem uma lista que eu te passei aí, do momento atual do Brasil, são 10 filmes que ocupam o ranking das maiores bilheterias, não é? E nós temos números surpreendentes. Minha Mãe é uma peça... Minha Mãe é uma peça 2, porque o primeiro já foi um grande sucesso. 5.211.000 de público. De público. 5 milhões. Milhões de espectadores. Você multiplica isso por uma faixa média aí de 20 a 30 reais o ingresso, você sabe quanto que o filme está arrecadando. E nós estamos falando isso aqui de um filme de... Uma comédia. Popular. Só que eu tenho no terceiro lugar aqui, Polícia Federal, que foi... recentemente lançado e já passou de 1 milhão de espectadores. Já passou de 1 milhão de espectadores, está em 6º lugar atualmente nas bilheterias, entre os 10, no ranking dos 10 mais assistidos, dividindo aí as posições com filmes estrangeiros. Ou seja, esse filme que fala sobre a Operação Lava Jato, que muita gente condenou, porque achava que era um filme de direita, criticando isso e aquilo. O público foi e está adorando, está curtindo, porque é um filme de qualidade. Além de tudo, mas é um modelo americano. Eu pego o fato da vida real e levo para o cinema. Isso. Os americanos fazem isso. Quantas vezes com você na Rádio CBN eu não falava, está faltando roteiro, está faltando história. Pega uma história da vida real. Que é o que as pessoas conhecem, claro, vão ver a versão cinematográfica. A vida real do cinema brasileiro ainda é a vida real sociológica que se discutia no cinema novo de Glauber Rocha. Do coitadismo e do favela movie. Do favela movie, não é? É uma fixação por fixação por isso, para discutir. Além de demos errado e não porque podemos dar certo. No Brasil, o cineasta, além de ser diretor de cinema, também quer ser sociólogo. Ele quer discutir todas essas questões que sabe que são importantes, mas que ele tem que resolver a questão para todo mundo. Só que aí ele faz um filme que as pessoas não querem ver. Ele fica condicionado ao universo dos festivais. Marcos, temos um tempo curto, mas vou lhe perguntar. Você frequenta os festivais de cinema profissionalmente há muitos anos? Os festivais de cinema conseguem ser uma porta de entrada para exibir filmes? Ou hoje eles estão, de alguma forma, tomados por um grupo que faz seleção... Infelizmente é isso. Premeditada? Premeditada. Principalmente nos últimos anos, aí, pelo menos 2, 3 anos, que a coisa realmente se polarizou em termos políticos, né, ideológicos,
E com exceção de um ou outro festival, Festival de Gramado, ou festival lá de Recife, o CinePE, não é? Que tenta escapar dessa armadilha da questão da ideologia e tentar fazer uma seleção de filmes que tenham qualidade, que possam alcançar de alguma forma o público, mas infelizmente esse ano, no Festival de Brasília, foi um festival só com uma linha de pensamento, mas que, felizmente, para azar da curadoria, foi um tiro no pé, porque pelo menos 2 filmes com teor altamente ideológico, feito por cineastas que se declararam explicitamente militantes da esquerda, vieram com filmes com um discurso que foi o tiro do pé, assim, que agradou ao público sem que eles esperassem. Diga o nome dos dois, rapidamente. É Construindo Pontes e o outro é Atrás das linhas do escudo, que alguma é sobre coisa a polícia assim, de choque do Recife. A polícia de choque do Recife. Você vai ficar encantado de ver o quanto são amáveis e humanos aqueles policiais. Marquinhos, obrigado pela gentileza, Marcos, pelo que conversou conosco. O Cenário Econômico fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Dava tempo de ficar o final de semana todo aqui, né? Boa noite, até amanhã. Até amanhã não, até segunda-feira, hein?